E aí, vamos falar sobre cores e o tema desse vídeo de hoje é a paleta de inverno frio, também conhecida como inverno puro ou inverno verdadeiro. Se você é dessa paleta ou quer saber tudo sobre ela, esse vídeo é para você. Aqui eu vou te falar as principais características das pessoas que pertencem à paleta de inverno frio e as principais recomendações para valorizar a sua beleza. Os tons de cabelo, de maquiagem, de looks, como usar isso na prática para criar ainda mais harmonia com a sua imagem pessoal. Então, se você quer aprender tudo sobre essa paleta, vem comigo que eu te conto. Bom, gente, esse vídeo faz parte de uma série que eu tô fazendo aqui no canal, em que em cada vídeo eu falo em detalhes sobre cada uma das 12 paletas do método sazonal expandido. A gente já passou por todas as paletas da estação de outono, já falamos da paleta de inverno escuro e hoje chegamos na paleta de inverno frio. Antes de mais nada, antes de entrar nos detalhes dessa paleta, eu quero passar uma visão geral para vocês a respeito do que é o método sazonal expandido, como as cores influenciam e harmonizam com a nossa beleza, porque assim você vai entender de forma mais clara como a paleta impacta na sua harmonia e como usar isso na prática. E se você não sabe a sua paleta ainda e quer descobrir, eu posso identificar a sua paleta por você. Se você quer saber todos os detalhes, o link está aqui na descrição e na página tem todos os detalhes que você precisa saber, então não adie mais e descubra as cores que te fazem brilhar. Então vamos entender um pouquinho sobre o que é o método sazonal expandido, como as cores influenciam na nossa beleza. Bom, gente, nosso rosto, nossa pele, nosso cabelo, ele possui pigmentos. Existem diversas belezas diferentes por aí, você já deve ter notado. Algumas mulheres com cores mais frias, outras mais quentes, algumas mais intensas e vivas, outras mais suaves. E quando a gente replica no nosso cabelo, na nossa maquiagem, na nossa roupa, pigmentos com características semelhantes dos que já existem na nossa beleza, tudo fica mais harmonioso, a nossa pele fica mais homogênea, mais vistosa. Isso impacta muito na nossa beleza, na nossa imagem. Então, para ajudar a gente a entender quais cores estão presentes na nossa imagem, quais cores a gente deve usar, se desenvolveu o método sazonal expandido, que categoriza as diversas belezas que existem em cores que representam as 4 estações do ano. A gente tem as belezas de outono, mais quentes, mais amareladas, escuras e suaves. A gente tem as belezas de inverno, que a gente vai falar aqui, que são mais frias, mais azuladas, também escuras e bem vivas, bem pigmentadas. As belezas de primavera, também pigmentadas e vivas, só que mais claras e quentes, douradas. E também a gente tem as belezas de verão, também claras, porém mais suaves, mais opacas e frias. Então, cada uma dessas 4 estações representa um tipo de beleza. E essas estações foram subdivididas também de acordo com as propriedades e proporções das cores. Todas as cores que existem, elas têm diversas variações. Por exemplo, você pertencer a determinada paleta, ela não te limita em relação ao uso de uma cor especificamente, mas sim das características daquela cor. Vamos pensar no azul. Existem vários tipos de azul, existem várias características da cor azul. Existem azuis mais suaves e mais vivos, mais claros ou mais escuros, mais amarelados, ali esverdeados ou bem azulados. E essas variações das cores, elas são definidas por 3 parâmetros que você precisa entender se você quer entender a sua paleta, identificar as cores que te valorizam. Essas 3 características fazem parte do DNA de uma cor e elas ditam a sua harmonia. A primeira característica é a temperatura, o quão quente, amarelada, ou quão fria, azulada uma cor é. Então a gente pode pegar a mesma cor, a mesma matiz, e misturar azul e deixar ela mais fria ou misturar amarelo e deixar ela mais quente. Por exemplo, se você pega um tom de rosa e mistura azul, ele tende mais para o lilás. Se você mistura amarelo, ele tende mais para o coral. Ele continua sendo rosa, mas um é quente, o outro é frio. A segunda característica é a intensidade. Essa muita gente confunde. É o quão viva, quão pigmentada uma cor é. Uma cor no seu estado puro, ela é brilhante, ela é viva. Porém, se a gente mistura cinza nessa cor, ela vai ficando mais apagadinha, ela vai ficando mais opaca. Então, por exemplo, no mesmo rosa, se a gente deixar ele puro, ele vai ter vida, brilho, luz, mesmo que ele seja claro ou escuro.
Agora, se a gente vai misturando cinza, ele vai perdendo a sua intensidade. E a terceira característica da cor é a profundidade. Quão clara ou escura uma cor é. Se a gente mistura branco numa cor, a gente deixa ela mais clara. Se a gente mistura preto, a gente deixa ela mais escura. Então, a profundidade normalmente é a característica que a gente tem mais facilidade de identificar e reconhecer numa cor. Então, a paleta de inverno frio, como o próprio sobrenome dela já diz, tem como característica principal a sua temperatura fria. As cores dessa paleta serão todas bem azuladas. A gente não vai ter cores que tendem para o amarelado, para o alaranjado. Aqui a temperatura é o principal. Então, cores sempre bem azuladas. De forma secundária, essa paleta também é mais intensa. Então ela tem cores mais vivas normalmente, só que ela tende ali a ser um pouco mais intensa, mas não tanto quanto o inverno brilhante, por exemplo. Só que ela também tem cores bem vivas. E por fim, ela tende também a ter cores um pouco mais escuras do que claras, mas ela também tende a ser intermediária nesse aspecto. Tanto cores claras e escuras estão presentes nela, desde que sejam frias e bem vivas. Essa paleta representa o meio da estação de inverno. É como se a gente estivesse no ápice da estação, no inverno em toda a sua glória. Então ela remete àquelas paisagens com a neve ali bem viva, um branco bem intenso. Então essas cores dessa paleta, elas nos remetem a essas paisagens brilhantes e frias da estação de inverno. Outra coisa, eu falei no vídeo passado do inverno escuro sobre as peles oliva. A pele oliva nada mais é do que uma pele que parece ser quente, parece ser dourada, mas na verdade ela se valoriza mais com cores frias, cores azuladas. Aqui na paleta de inverno frio a gente não tem peles olivas, tá? Porque ela é uma paleta de temperatura 100% fria. A pele oliva ela está presente nas paletas neutras frias, que são o inverno escuro, inverno brilhante, verão claro e verão suave. Então, na inverno frio, a gente não vê a presença de peles olivas aqui. E quais as características das feições, da beleza das pessoas que pertencem a essa paleta de inverno frio? A primeira característica e mais importante é ter peles claramente mais rosadas, mais frias, sem um ar dourado nessa pele. Essas peles elas podem ser desde as mais branquinhas, mais clarinhas, até as peles negras, estão presentes nessa paleta, mas todas elas vão ter esse tom mais azulado. O cabelo vai ser também bem escuro, normalmente um preto puro, pode ser um castanho, mas não vai ter nuances muito douradas. Dificilmente a gente vai ter um cabelo muito claro naturalmente nessa paleta, então é muito raro. Normalmente a gente tem cabelos ali castanhos escuros ou bem pretos, naturais da paleta de inverno frio. Os olhos das pessoas dessa paleta também têm uma variação de nuances muito grandes. Pode ser desde os mais claros, os azuis, castanhos ou pretos, mas sempre também sem ter um fundo muito mel ali. Normalmente é um fundo mais acinzentado, um fundo mais frio. E o padrão também da íris, né, os desenhos formados na íris, eles são como uma impressão digital. Cada pessoa tem esses desenhos de forma única e eles remetem a determinadas paletas do método sazonal expandido. Então tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre isso, só sobre padrões da íris. Se você quer saber mais sobre o assunto, vou deixar o link na descrição. Então não vou me estender aqui porque é um assunto bem amplo. Então se você quer saber mais, tem esse vídeo específico. E o contraste pessoal das pessoas dessa paleta. O contraste pessoal nada mais é do que a diferença de tonalidades que existem na beleza de uma pessoa. Uma pessoa que tem todas as cores mais ou menos ali no mesmo tom, tem contrastes baixos. Sejam elas belezas claras, totalmente claras ou totalmente escuras. Uma pessoa que tem uma diferença média de pigmento entre a sua pele, seus olhos e seu cabelo, tem um contraste médio. E uma pessoa que tem uma variação bem grande de pigmentação tem um contraste alto. No caso da paleta de inverno frio, a gente pode ter os mais variados tipos de contraste, desde os baixos até os altos. Dificilmente a gente vai ter um contraste baixo claro, né? Todas as feições muito clarinhas, isso é mais raro, mas desde os médios, altos e baixos escuros são possíveis nessa paleta. Agora as recomendações, se você quer saber o que te valoriza. Primeiro falando em cabelo. Se você quer mudar o tom natural do seu cabelo, eu te indico que você nunca deixe o seu cabelo dourado. Isso é inegociável para uma pessoa de inverno frio. Então, se você quer deixar mais claro, sempre segue para um tom mais platinado ou um ruivo ali mais avermelhado mesmo, que não tem aquele tom mais alaranjado, ou o preto, que é uma cor viva e intensa e valoriza muito as pessoas dessa paleta. Então, é normalmente transitando pelo platinado, pelo preto ou pelo ruivo mais
mais avermelhado, quase tendendo para um roxo, sabe? Você pode mudar o seu cabelo globalmente, né, desde a raiz, deixar ele totalmente platinado. Se você tiver um cabelo muito escuro, isso vai diminuir muito, alterar muito o seu contraste pessoal, pode ficar diferente da sobrancelha, mas é uma escolha possível. Inegociável nessa paleta é manter as cores frias, sem nada de tons dourados ou amarelados. As maquiagens aqui são muito importantes, que sejam tons frios também, um batom mais rosado, mais fúcsia, nada coral, um blush também mais rosado, um iluminador sempre no prateado, né? Nada de brilhos dourados. Um bronzer é muito difícil para as pessoas dessa paleta, porque o bronzer normalmente tem essa nuance mais dourada, tende a não funcionar tão bem. E as sombras também sempre para o lado prateado, azulado. O lápis preto funciona super bem. Tem recomendações de batons para cada paleta também no meu Instagram. Eu fiz uma relação de batons com indicações para você, se você quer saber qual batom específico funciona. Mas é importante que você tenha em vista isso, sempre os mais rosados. Se forem os nudes, é aqueles nudes mais esbranquiçados do que amarelados. E os acessórios, os melhores são os prateados, sempre. Então assim, desde um prata mais brilhante até um mais fosco, o dourado costuma não harmonizar bem com essa pele que é 100% fria. Se você quer usar o dourado, compense isso em outros elementos, como eu vou falar para vocês mais pra frente, de usar itens fora da cartela, mas principalmente em elementos que circulam no rosto, o prateado tende a valorizar muito mais, principalmente aquelas pratas mais vivas, mas todos eles funcionam bem. Nos óculos, o óculos preto é excelente, até um marrom, mas que não seja um marrom muito amarelado, o preto sempre tende a ser a melhor opção. Ou aqueles óculos mais clarinhos, ali tendendo para o transparente ou para o prateado, né, com a armação prateada, é uma excelente alternativa. Nos relógios, como está longe do rosto, ele não impacta tanto na harmonia, mas se você quiser ali ter tudo dentro da paleta, escolher as pulseiras mais ou pretas ou prateadas, né, ou um marrom, mas que não seja tão amarelado assim, né, que seja mais neutro. Um cinza também é excelente. E como eu falei para vocês, a paleta do método sazonal expandido, ela não te impede de usar nenhuma cor específica, e sim te direciona quanto à nuance daquela cor. Então existem tons de basicamente todas as cores na sua paleta, você só vai ter que adaptar o tom dessa cor. Então tem algumas cores que não estão presentes aqui, eu vou te mostrar uma visão geral sobre isso. Esses são seus tons de azul, esses são seus tons de vermelho, esses são seus tons de amarelo, esses são os tons de verde, de roxo, de rosa, de cinza, e a sua paleta possui tanto branco puro quanto preto puro. Então pode comemorar se você gosta desses dois tons, que tem branco, preto e cinza, né? Então você pode usar à vontade. Sobre o laranja e o marrom, eles não estão presentes nessa paleta. Como são tons mais quentes por natureza, a gente não tem essas nuances aqui. Porém, se você gosta muito e quer muito usar, você pode pegar emprestado das suas paletas irmãs, Inverno Brilhante ou Inverno Escuro, as nuances de marrom e laranja que estão presentes nessas paletas. Então eu vou falar mais sobre isso, sobre como usar cores fora da paleta mais pra frente nesse vídeo. Outra coisa, todas as cores presentes da sua paleta combinam super bem entre si, afinal todas são intensas e frias. Então você pode combinar à vontade as cores que estão ali dentro. E, inclusive, se você quiser replicar o seu contraste pessoal, é muito bom. Então, se você tem um contraste baixo, os monocromáticos. Se você tem um contraste médio, cores de profundidades médias. E se você tem um contraste alto, combinar uma cor clara com escuro, um branco com preto, tende a ficar lindíssimo. Isso não é uma obrigatoriedade, mas tende a ficar muito coeso e harmonioso. E a pergunta que não quer calar, que muita gente tem essa dúvida, como usar cores fora da paleta? Se você quer usar cores que não estão ali, o que fazer? Bom, primeiro de tudo é entender que o cabelo e a maquiagem são o mais difícil se você quiser fugir das cores da sua paleta, porque são elementos que estão literalmente no nosso rosto, emoldurando o nosso rosto. Então o cabelo dourado para uma pessoa de inverno frio não tende a valorizar. Se você quiser muito, se você ama um dourado e não abre mão dele, ao usar provavelmente você vai notar que a sua pele vai ficar com um tom mais cansado, você vai precisar de mais maquiagem para compensar isso, porque esse tom dourado ele vai refletir uma luz no seu rosto que não te valoriza tanto. Então é importante você ter essa ciência, que se você quiser optar por tons dourados,
eles não vão valorizar tanto assim as suas feições. E na maquiagem é a mesma coisa, né? A maquiagem também é bem difícil de se usar tons que não estão na paleta de forma harmônica. Mas nos looks é possível sim. Então se você quer usar uma cor que não te valoriza, que não está na sua paleta, nos seus looks, o que você vai fazer? Primeiro, antes de mais nada, a cor ela reflete luz quando ela está próxima do nosso rosto. Se você quiser usar uma cor que não te valoriza no calçado, na calça, na bolsa, no esmalte, isso não vai impactar na beleza, na harmonia do seu rosto. É lógico que muita gente, ao descobrir a sua paleta, gosta de ter um guarda-roupa mais coerente com ela para facilitar as combinações. Ou, por exemplo, até um esmalte, né, para ficar com harmonia ali na mão. Então, é uma opção, mas o foco principal da coloração pessoal é a iluminação da cor no nosso rosto. Então, se você usar essas cores e elementos que estão longe do seu rosto, isso não vai gerar impacto. Ou em blusas que são mais decotadas, que deixam mais pele, mais colo à mostra, isso também ajuda a não refletir tanta luz no seu rosto. Ou usar essas peças com o cabelo solto, com a maquiagem muito bem feita ali dentro da sua paleta, isso tudo vai amenizar o efeito de cores que não te valorizam. Porém, o que eu sempre falo, o mais importante é cabelo e maquiagem quando se trata de coloração pessoal. O resto a gente ainda consegue administrar, a gente ainda consegue driblar, porém, cabelo e maquiagem é muito difícil. E se você quer também usar cores fora da sua paleta, você tem a possibilidade de roubar cores das suas paletas irmãs, que são as outras duas paletas da estação de inverno, inverno escuro e inverno brilhante, que elas têm as mesmas características da sua paleta, só que em proporções diferentes. Então, enquanto a inverno frio tem a principal característica sendo a temperatura, a inverno escuro vai ser a profundidade e a inverno brilhante vai ser a intensidade. Mas, de forma geral, elas têm as mesmas características, só em diferentes proporções. Então, você pode pegar cores emprestadas sem prejudicar tanto a harmonia. E tem também a paleta Verão Frio, que ela é irmã da Inverno Frio ali, vamos dizer assim, por parte da temperatura, que é a característica principal. Então, as cores de Verão Frio vão ser mais opacas, mais apagadas do que a de Inverno Frio. Porém, se você gosta, se se comunica com a sua identidade visual, com o seu objetivo, é super possível usar também. E as cores que você tem que evitar a qualquer custo são as cores quentes. Então, toda paleta que tem cor ali 100% quente, como outono quente ou primavera quente, você tem que passar longe, que não funciona muito bem, não te valoriza em nada. Então, no geral, todas as cores quentes é um ponto de alerta e você deveria evitar. Então, esse foi o guia aqui da paleta de inverno frio. Espero que tenha te ajudado a usar as suas cores de forma bem prática. No próximo vídeo a gente fecha a estação de inverno com o inverno brilhante. Te vejo lá!